o sofrimento. Eu queria aqui, como disse, trazer o melhor que nós podemos, né, que era possível encontrar, e nós fizemos o possível. Eles são muito ocupados e estão aqui conosco. Muito bem, eu queria primeiro começar perguntando, né, porque uma coisa, talvez até já dita, né, já estava para acontecer, era visível diante da situação. Como é que pode ainda algo dessa forma estar acontecendo, ou que veio acontecer no nosso país, né? Primeiro, essa tragédia, houve culpado ou não? Sim, houve sim. Houve sim, porque o Estado foi omisso, o município foi omisso, o dono da boate foi omisso em não prestar atenção nos requisitos básicos de segurança. Extintor de incêndio, Spling, né, que é um sistema que fica no teto para quando o ambiente ele vem a ter um incêndio, esse sistema ele tem uma ampola e aí ele explode. É acionado e jorra jato de água. Agora, o Wilson, você disse que houve culpado, e citou aí pelo menos 3 culpados, né? O município, o Estado, o município e também os proprietários, não é isso? E eu gostaria de perguntar ao Ellison, em que sentido o Estado e o município seriam culpados nessa situação? O Anderson, assim, uma palavra que eu quero, assim, eu acho que através dessa palavra eu estarei decifrando tudo. Eu acho que houve muita imprudência. Imprudência de verdade. Primeiro, fiscalização, né? Parte da prefeitura, do governo, foi o corpo de bombeiro, né? Onde não fizeram a fiscalização que teria que ter sido feita num tempo adequado e terminou causando, devido tudo isso, problemas. No caso que aconteceu um incêndio e de repente os extintores estavam quebrados. Vencido. Tudo vencido, né, Wilson? Então, infelizmente, houve, como o Wilson falou, muitos culpados, né? Tanto parte da prefeitura como da parte do governo, que foi o Corpo de Bombeiro Militar. Agora, já que estamos falando de culpado, eu queria, e o Ellison também citou, que houve também culpa dos proprietários da boate. Estamos aqui com o técnico de segurança do trabalho, e eu queria perguntar a ele qual é a orientação dada na questão da segurança também dos funcionários, porque pelo que a gente sabe, não houve também, houve vítimas, e muitas também como dos funcionários. Existe alguma legislação que já está aprovada para que os funcionários de determinada empresa, de determinada casa de show também tenham equipamento de segurança? Como é isso aí? Bom, a ABNT, né, que é uma lei que rege a segurança do trabalho, né, vai dizer que vai ser bem claro que onde houver, né, principalmente esses prédios públicos, tem que haver a segurança, como já foi dito aqui, extintor, sprint e essas coisas que são preventivas na hora de ocasionar o acidente. Então ali poderia ter, ao invés de ter ocasionado isso, se tivesse bem sinalizado, se tivesse as portas de saída, tudo de emergência, tudo ali bem especificada, se tivesse os sprints ali, deveria ter, não ter ocasionado tudo isso aí. Os funcionários, eles são obrigados a usar os equipamentos de segurança. Nesse caso, como já foi dito aqui, que foi uma verdadeira imprudência, com certeza eles estavam sem usar nenhum tipo de equipamento, que seria, nesse caso, a orientação básica de como usar os extintores, como acionar as portas de emergência e, nesse sentido, não ter vítimas fatais ali, né? Isso mesmo. Se eu quero complementar aqui o que o técnico falou, vou resumir tudo que ele falou aí. Uma brigada de incêndio. Os funcionários teriam que ser treinados por nós, bombeiro civil, ou por bombeiro militar. Por quê? Nós teríamos que passar por funcionário. Tem funcionário que não sabe nem acionar o extintor de incêndio. Ele não sabe. As portas de emergência, então a gente teria que treinar os funcionários, formar uma brigada de incêndio da própria boate. Por quê? Numa ocasião dessa, na emergência, ele já sabia cada um tomar a sua posição. Entendeu?
um porta a porta, o outro no banheiro, o outro tá, cada um já tomava sua posição e ia diminuir a quantidade de vítimas. Agora, Wilson, nós falamos aqui em outro programa, Everton, você não estava, nós estávamos falando aqui sobre segurança, me parece, em casa, com criança, essas coisas todas. E me veio aqui à mente agora, já que você é técnico de segurança do trabalho, a questão também que não havia nem máscara dentro, porque se houvesse máscaras dentro ali, com certeza teria sido usada, né? É obrigatório, como é essa questão de ter, nesse caso, equipamentos com máscara e outras proteção pessoais? Nesse caso é obrigatório sim, porque não se sabe quando vai ocasionar o acidente. Então vocês têm que estar prevenidos de tudo, para que nada de mal, nada que venha vitimar as pessoas aconteça. Deveria ter tudo que se deve usar para prevenir a morte do indivíduo, né? Porque o momento é de se prevenir vidas. Então hoje existe uma legislação que ela quer legislar em cima dessas pessoas, assim, em cima de que não ocasione vítimas fatais. Ok, agora uma pergunta aqui da ouvinte, nós vamos dar prioridade à pergunta da ouvinte. Ela está dizendo assim, perguntando, olha, pergunta, isso aqui é Eli Maria do Nascimento, ela pergunta, olha, pergunta por que eles fecharam a porta de saída, não deixando ninguém sair, por quê? Isso aí foi citado muitas vezes nos jornais. Por quê? Primeiro, o capital, né? O capital que eu me refiro a dinheiro. Eles não queriam deixar que as pessoas saíssem sem pagar a comanda. Então, quer dizer, ele ali não estava preocupado com as vidas das pessoas, e sim com o dinheiro. Então, ficou bem claro isso aí. Um absurdo, né? Um absurdo. E um erro mais grave também, Anderson, que isso daí não teria sido a primeira vez que tinha acontecido dentro dessa boate. As bandas, principalmente essa, outras vezes já tinha se apresentado lá, ter soltado esse fogo de artefato, né? Então, isso não foi a primeira vez. Então, vem aí. Meu Deus, até onde vai, sei lá, o pensamento do ser humano? Porque ele sabendo que ele tinha vidas, aquela casa super lotada, onde só cabia 800 pessoas, tinha mais de 1.000 pessoas, se não me engano foi 1.600, Wilson, por aí. De 1.500 a 1.600. Pronto, então 800, 1.600, como foi falado aqui, só tinha uma saída de emergência, os funcionários não estavam preparados por caso... para o que houve, né, um incêndio, não estava preparado para atuar no exato momento. Então, vem aquela história. O dinheiro falou mais naquele momento. Isso é interessante, viu? E lembrando só que hoje a lei, ela está muito mais severa, ainda que nesse país, lei, o que não falta é lei, né? Agora, o cumprimento dela é que é mais difícil. Mas existe uma fiscalização maior. E depois nós vamos falar sobre isso, agora, ultimamente, né? Porque primeiro ocorre a tragédia, para depois o povo colocar a lei em prática. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria ter algumas dúvidas aqui. Primeiro, o que é um sinalizador? O sinalizador, ele é um bastão. Quem já foi para campo de futebol aqui, já viu, né? Aquele pessoal que aquilo ali é um sinalizador. Certo. Aquele sinalizador, ele é para ser utilizado em local aberto. Por exemplo, aqui na rádio a gente não pode utilizar, porque esse material é inflamável, altamente inflamável. Se não me foge a memória, é quase igual ao da boate, esse material aí. Então, não pode ser usado em local fechado, para ser utilizado em local aberto. Então, eles utilizaram esse material num local inapropriado, entendeu? Aí ocasionou todo esse transtorno, muitas vidas foram ceifadas por conta de um negócio de R$100. R$100. E um outro que era mais caro, que até uma pessoa falou que ele não ia ocasionar isso aí. Agora, o Ellison, essa espuma, porque o Ellison está falando muito, até citou aqui o estudo da rádio, né? Essa espuma isolante, o que ela é na verdade? Como é que é esse material? Porque aqui nós temos alguma orientação nesse sentido. Ela é uma espuma que se não falha da memória, é feita de petróleo. Tem até a parte do petróleo. Ela é uma espuma de polietileno. É um material que tem como base, é utilizada para preencher fendas para o tratamento acústico. Esse aqui da rádio é um bom exemplo. Isso. E onde foi que ocasionou, né, as mortes ali, aqueles gases tóxicos, a partir do momento que pegou fogo, a fumaça foi que veio ocasionar essas vítimas. E apesar, Anderson, de tudo isso, aquele estabelecimento tinha recebido o alvará de funcionamento da cidade e era válido até novembro. O autor da vistoria também foi o Corpo de Bombeiro. Além de proibir o uso de materiais inflamáveis, a lei
3.301 de 1991 ainda obriga que casas noturnas tenham alarmes de incêndio, extintores e uma saída de emergência, como foi falado, sinalizada, de acordo com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí vem aquela história. Se fosse os